Isaías capítulo 9, verso 16. Porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são guiados são devorados. Vejam bem, vamos repetir novamente. Porque os guias aqui está em plural, são vários guias. Os guias deste povo são enganadores e os que por eles são guiados são devorados. Aqui Isaías está profetizando contra Israel, contra o povo do próprio Deus, contra o próprio povo de Deus, que não estavam consultando a Deus, mas consultando a outras coisas, tomando outras coisas na condição de guia, na condição de condutores, na condição de liderança. Vocês podem ver que no versículo 13 diz: contudo este povo não se voltou para quem o veria, e nem buscou o Senhor dos Exércitos. Agora vamos abrir nossas Bíblias também. Vamos ler o livro de Hebreus 13, versículo 9. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Vamos pegar o 8, é um bem conhecido. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente. Aos Hebreus, capítulo 13, verso 8 e versículo 9. Mas eu quero pegar o versículo 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveita aos que a eles se entregaram. Vamos então orar a Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui, Senhor, está uma porção da Tua Palavra, e uma porção que nós dependemos do Senhor para nos fazer conhecido, que o Espírito quer que a igreja veja, passe. Ó
Ó Deus, ajuda nós aqui no altar, porque o julgamento começa daqui para a igreja. E o teu povo, Senhor Deus, está recebendo o julgamento através da tua palavra. Agradecidos estamos, ó Pai, porque recebemos uma mensagem de um profeta, uma mensagem que nos posiciona, uma mensagem que dá a nós condições de nos prepararmos, de nos posicionarmos, se quisermos realmente sair daqui dessa terra num arrebatamento. Abençoa cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos prestar bastante atenção, que eu vou ensinar termos de escola. Temos aqui um irmão José Eustáquio de Jesus, que está pedindo aos irmãos para agradecer a Deus, por ele mais um ano de vida, e também pelo seu neto Eduardo Lucas também. Deus abençoe o irmão Eustáquio, Deus abençoe sua vida, e a graça de Deus possa suprir todas as suas necessidades. Creio que este é o desejo de toda a igreja. Qual? Geraldo? Está internado? Não sabia. Isso. Muito bem. Nós vamos orar. Muito bem, irmãos. Eu quero falar essa noite sobre guias cegos. E eu quero aproveitar bem, se assim o Senhor permitir, se Ele não mandar a gente para tomar outra linha, eu quero tomar essa mensagem aqui, um guia, pregada pelo irmão Branham. Ele pregou essa mensagem no dia 14 de outubro de 1962, domingo à noite, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Estados Unidos, Indiana. Um guia. Muito bem. Outro dia, eu ouvi de alguém, que esse alguém ouviu de outro alguém, ouvindo os meus programas na rádio, as mensagens, e esta pessoa que ouviu o programa na rádio, talvez não entendeu, ou sei lá, não quis primeiro procurar saber, mas ela disse para esse alguém que eu bato muito forte contra o próprio povo da mensagem. Que eu bato muito forte contra o próprio povo da mensagem. Aí eu falei para essa pessoa o seguinte: eu não falo das pessoas. Eu não critico as pessoas, eu falo do sistema. É como eu disse outro dia, eu não falo das pessoas que estão nos ismos, eu falo dos ismos que estão dentro da pessoa. É igual a denominação. Nós não falamos contra as pessoas que estão lá. Somos contra o sistema que eles vivem, o seu sistema doutrinário, o seu sistema fora da palavra. Por isso que nós pregamos a palavra, para que alguns que estejam ali dentro, totalmente cegos, possam enxergar a luz que Deus
nos enviou para esta era. E então essa pessoa interpretou mal, dizendo que eu bato muito contra os irmãos da mensagem. Não, de forma alguma. Só se a pessoa é muito cega para não ver que em alguns grupos independentes já estão denominados. Só se as pessoas estiverem muito cegas para não ver que entre alguns grupos estão piores que denominação. Concorda comigo? Amém. Então, vejam bem. A Bíblia diz lá em Provérbios 28, verso 19, não havendo profeta, o povo se corrompe. Ou seja, se não tem profeta, o povo se corrompe. Então, quando o profeta aparece, então o povo deixa de se corromper. Essa corrupção que a Bíblia diz é a corrupção de ensino, é a corrupção de doutrina. Então, quando o profeta aparece, coloca tudo nos eixos, coloca tudo na linha, correto, irmãos? Mas aí, quando o profeta vem e entrega a mensagem e vai embora, e vai para casa descansar, ser cego e andar cegamente antes do profeta é uma coisa. Tornar um cego depois que esse profeta entregou a mensagem é pior. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Ser um cego antes que a profecia venha é uma coisa. E agora tornar um cego depois que a mensagem é entregue, porque antes do profeta nós não éramos cegos porque queríamos. Nós éramos cegos porque Satanás tinha cegado o nosso entendimento acerca da palavra. Agora, depois que a mensagem vem, depois que Deus traz a mensagem e recolhe o seu profeta para casa e fica para trás do povo, aí as pessoas ficam cegas por estarem com os olhos abertos. Aí elas se tornam cegas por conta própria. Os irmãos estão entendendo? Porque aí não é mais o sistema que deixava eles cegos. Agora é a mensagem que diz que recebeu é que torna eles cegos. Sem a luz não dá para caminhar no escuro, sem a luz. Mas também olhando muito para a luz também você fica cego. Então tem gente que coloca muito olho na mensagem, muita interpretação, muito questionamento, muito arrazoamento, e tira então doutrinas e ismos, olhou muito para a luz e ficou cego. Quem é, né, irmãos? Olha muito para a luz e fica cego. Então, vejam bem como é que é a coisa. Eu combato é o sistema. Combate ao sistema que a maioria dos grupos independentes já se tornaram denominados, já estão em aspecto de denominação, já estão em aspecto de denominacionais, aspecto de festas, aspectos sei lá, de campanhas, aspecto até mesmo de pregação. Já estão quase a nível denominacional. Quem está entendendo? Não estou combatendo as pessoas na mensagem. Não. Porque, como eu disse, antes do profeta é uma coisa, depois que o profeta parte, muita coisa pode ser mudada com aqueles que receberam o profeta. Aí você fala assim, pastor, tem base para isso? Claro que eu tenho, tanto Bíblia como mensagem. Eu não falo nada aqui em cima do púlpito se eu estiver certo do que eu estou falando. Amém. Eu tenho provas. E um pregador, quando vai pregar, ele tem que estar certo do que está falando. Tem que estar certo do que vai dizer. Para a sustentabilidade da sua palavra. Então o que acontece? Vamos pegar a Bíblia. Paulo disse: eu sei que após a minha partida, não é assim que ele diz? Eu sei que após a minha partida,
as coisas não vão ficar bem assim. Entrarão no meio de vós lobos cruéis e que não vai perdoar o rebanho. Eles, com sua mente cauterizada, eles virão na forma de obreiros fraudulentos. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Aí vem o profeta e diz a mesma coisa. No parágrafo 143, a era de Esmirna. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa era, e depois que esse mensageiro espalha a sua luz através do seu ministério de outros que estão fielmente ensinados, a luz espalha. Mas naturalmente, nem todos estes que saem, nem sempre aprende o quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Está vendo? Como é que é a coisa? Antes do profeta vir, estávamos cegos, presos a um sistema denominacional. Aí ele vem, tira de nós as correntes doutrinárias que nos pegavam até o pescoço, nos livra do cárcere denominacional. Ouvimos a voz, sai dela, povo meu, e saímos. Não se ajunteis com a meretriz, porque quem se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela. Deixamos a meretriz, aí viemos para a mensagem. Aí depois o mensageiro vai embora, deixa sua luz, deixa sua mensagem, mas nem sempre alguns ministérios, como está aqui no parágrafo 143, nem sempre as pessoas aprendem o quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Correto? Amém. Então, só se a pessoa for cega, for muito cego, de não ver que alguns grupos independentes aí fora não têm se denominado e não estão agindo como tais, só se a pessoa for cega. Na mensagem Deveres Ministeriais, página 9, parágrafo 33, diz assim: muitos estão tratando de exibir-se com esta mensagem. Há muita carnalidade no meio. Tendo visto em muitos países pregadores da mensagem insultar o povo denominacional, mas não se atrevem a insultar o seu próprio povo. Que conhecendo esta mensagem estão vivendo errado. Você terá que responder por isso. Você vai ter que responder por isso. Você não vai ter que responder pelo povo denominacional. Você vai ter que responder pelo povo a qual você tem enviado. Os irmãos estão entendendo? Amém. Que situação? Então, observe que todas essas coisas têm um enquadramento. E a própria mensagem, ela nos enquadra nesse sentido. Agora, veja bem, na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 115, o irmão Branham diz: por que não podemos ver? Por que as pessoas não conseguem ver a palavra operando? Palavra feito carne, o ministério. O diabo tem feito todo o possível para procurar com que você não veja isso. Ele entrará nos cultos e lhe apresentará toda a classe de coisa. Bom, ele entrará nos cultos e apresentará toda a classe de coisa? Como assim? Ele entrará nos cultos e lhe apresentará toda a classe de coisa. Sacuda-se dessas coisas. A Bíblia diz: sacuda-se, sacuda-se e desperte-se. Amém? Amém. Então, creio que nós, como cristãos na mensagem, deve estar
principalmente o ministro, o pastor, deve estar totalmente dentro da margem apropriada para levar a igreja ao conhecimento de fatos e então vaciná-las com a própria mensagem do profeta para criar uma espécie de campo de força por meio da própria mensagem para que esses espíritos não atinjam o povo de Deus. Porque, vejam bem, se vocês observarem, o irmão Branham diz na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 552, estou com ela na mão, o irmão Branham disse assim: veja, Lutero, João Wesley, quem são esses? Mensageiros às eras da igreja. Lutero foi o mensageiro à era de Sardes e João Wesley o mensageiro à era de Filadélfia. Mas olha o que ele diz. Veja, João Wesley, Lutero, homens de Deus. Mas o que seguiu a eles, depois que eles partiram, quem se meteram no meio do povo? Anjos caídos. Então ele diz, anjos caídos entram, seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria. Então o que acontece? Esses espíritos se apoderam de ministérios, porque, presta atenção, se Jesus disse em Lucas, São Mateus, se um cego vos guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Certo, irmãos? Agora, não tem como um cego cair num buraco se não for ensinado por outro cego. Os irmãos entendem? Jesus diz guia cegos. São guias, mas cegos. Ou seja, em vez do guia estar com os olhos abertos do entendimento, não, o próprio guia está cego, levando a outros cegos também. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Guias cegos. Agora, ser cego uma vez é uma coisa. Agora, ser cego duas vezes é demais, né, irmão? Os irmãos estão entendendo? Amém. Ser cego porque andávamos nas trevas, enraigados de sistema e denominação, é uma coisa. Agora, depois que a luz da mensagem vem, a palavra da vida, vem e nos tira da cegueira espiritual que estávamos vivendo nela. E depois, com a própria mensagem, tratamos de interpretá-la, tratamos de adicioná-la, tratamos de criar nela um movimento pela qual não existe. E aí tornamos grupos independentes, facções e divisões. Voltou a ser cego duas vezes pior do que era antes. Verdade. Os irmãos entenderam? Amém. Voltaram a ser cego duas vezes pior do que antes. Porque não imagine vocês, não vão pensar vocês, que nessa mensagem, no seu conjunto, no seu todo, não vão pensar vocês que demônios espirituais, através de ministério, porque um anjo caído, para fazer um grupo inteiro cair, ele tem que entrar no ministério, ele tem que estar num pastor, ele tem que usar o ofício do pastor. Quem está entendendo? Amém. Paulo chegou a dizer que aqueles que transfiguram, ele disse assim, não é de sorte, porque Satanás também tem os seus ministros, e eles se transfiguram em anjos de luz. Luz é revelação. Quem está entendendo, irmãos? Luz é revelação. E eles se transfiguram em anjos de luz. Então, não tem como uma igreja receber um ismo, não tem como receber uma doutrina errada, não tem como receber uma interpretação errada, se aquela interpretação não partir do ministro, não partir do pastor.
Agora, quando isso acontece, para ele voltar novamente na linha correta, só Deus para ter misericórdia. Amém, irmãos? Só Deus para não permitir que tal espírito possa ir adiante. Quem está entendendo, irmãos? Só Deus. Só Deus. Então, vocês observam que o povo, para ser guiado, tem que ter um guia, tem que ter um ministro. E Satanás não pode, de forma alguma, veja bem, preste atenção para você ver. Como que Eva saiu da palavra? Quando o diabo entrou na serpente e tornou um ministro para ela. Quem está entendendo? Amém. Quando foi que Eva saiu da palavra? Quando o diabo entrou na serpente e tornou-se um pregador para ela. Não era para ela ouvir o pregador serpente. Não era para ela ouvir. Mesmo que ele tinha 99% de verdade. O irmão Branham disse que a mensagem da serpente tinha 99% de verdade. É isto que Deus disse? É isto que Deus disse. É isto que Deus disse, que no dia ele ensinou assim, tudo é verdade. Aí Satanás colocou um porém. Mas, esse mas desperta a curiosidade. Esse porém desperta a curiosidade. Mas eu vi algo, me chamou a atenção isso, eu vi uma coisa que parece, isso é que desperta. Quem está entendendo, irmão? E se aquilo não despertasse em Eva um tal conhecimento, se não despertasse em Eva a querer mais, deixa eu ver mais, eu quero mais, ela não ficou com o que Deus tinha dado. A Bíblia diz, não pode acrescentar e não pode tirar. Fique com o que Deus colocou. Amém, irmão? Então o Satanás precisa do ministério. Precisa de um homem. Precisa de introduzir. Ele precisa de alguém. E como é que o diabo passa? Ele passa no filtro de um ministro. No filtro de um ministro. Como é que o povo vai ser enganado se não tiver um ministro para enganá-los? Como é que o povo vai ser guiado erroneamente se não tiver alguém primeiro sendo guiado? Quem está entendendo, irmãos? Então observe, por que nós fomos guiados de volta à palavra original? Porque Deus estava guiando o homem certo. Amém? Então vocês observam que o diabo ele entra no meio do cerco ministerial. No parágrafo 70 da mensagem Espíritos Sedutores, na série de demonologia, ele diz assim, veja, demônios são espíritos, eles atuam no religioso, atuam no físico e atuam no espírito sedutor. Eles são demônios, eles metem-se entre membros de igreja, metem entre homens, entre ministros, metem-se entre pessoas boas e fazem com que elas fiquem iludidas, dizem coisas, pregam coisas e ensinam coisas que são contrárias à verdadeira palavra de Deus. Os irmãos entendem? Então eu estou mostrando a mensagem do profeta. Amém, irmãos? Amém. Então observe bem que na mensagem Cristo é o mistério revelado, ele está dizendo que depois do que seguiu Lutero, depois do que seguiu John Wesley, depois que eles partem e deixam a mensagem, e o povo então fica com a mensagem, em vez dos ministros, o quíntuplo dos Efésios, levar o povo à perfeição, muitos deixam-se vencidos por espíritos, e então esses anjos caídos, vêm aqui na terra, tomam a teofania de ministros que já estão caídos, e então inserem essa doutrina, esses ismos, pegam o que foi dito pelo profeta,
apoderam-se do material entregue que Deus deu, que é a mensagem, e então transtornam o Evangelho. Como Paulo disse em Gálatas, versículo 6, capítulo 1. Se alguém for ensinar outro Evangelho, além do que eu estou ensinando, seja anátema. Amém? Amém. Aí ele diz no versículo 6, eu citei o versículo 8, ele diz no versículo 8, mas existe alguns ministros, alguns pastores, vamos dizer assim, que estão indo entre vós, tentando vos inquietar. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então vejam bem. Então não pense você que esses materialzinhos que eles ficam, esses denominacionais ficam entregando no mercado, no metrô, esses panfletinhos aí, não, isso aí não vai te aborrecer não. Agora você está no metrô, tá na praça, sentado no banco, tá na rua, aí chega um irmão com a mensagem do próprio profeta, você viu o que o irmão Branco diz aqui, ó, aqui é isso, seu pastor não prega isso, então vocês estão atrasados. Isso é que é terrível. Quem está entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Aqui, ó, o que o irmão Branco quis dizer. Aqui, ó, olha o que o irmão Branco quis dizer. Eu coloquei no Facebook 6 estudos sobre anjos caídos. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte e quinta parte. Leitura sobre anjos caídos, atrás de suas teofanias caídas. Anjos caídos atrás de suas teofanias caídas. Você pensa que os anjos caídos não vêm atrás de suas teofanias caídas, não? Da mesma sorte, os anjos que não caíram vêm atrás de suas teofanias que não caíram. O profeta diz, olha, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez os irmãos muito não sabem, está na mensagem, a gente aqui já leu. Mas o irmão Branham disse que quando Jesus Cristo morreu, havia 4 cruzes. Visivelmente, você, se você estivesse lá, você só viria 3. Porque havia a cruz do ladrão da direita, a cruz do meio, que era a cruz de Jesus morto, ali, crucificado, e a cruz da esquerda, que era outro ladrão. E mais lá na frente, bem longe dali, havia outro lugar, mas não era uma cruz, era uma árvore na qual Judas estava pendurado morto. Jesus, quando morreu, ele inclinou sua cabeça para a direita, onde estava o ladrão da direita. O ladrão da direita